Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. Hoje com um tema que interessa e faz parte do nosso cotidiano, né? Faz parte no começo e vai fazer parte no fim também. Hoje nós vamos falar sobre calendários. Calendário. O que é isso? Que referência é essa que o ser humano tem na questão do tempo, né? Já falamos aqui em outros programas, a relatividade do tempo, o que é isso, seu tempo? O tempo é do jeito que a gente pensa, o tempo não existe, tudo é atemporal. Então, hoje, nós vamos falar de um tema que eu creio que vai acrescentar ou vai fazer você ficar instigado a buscar novos esclarecimentos, novas pesquisas. Então, eu trago aqui meu querido amigo, primeiro entrevistado do Vida Inteligente, há quase 21 anos atrás, meu querido amigo e irmão, professor Paulo Araújo Duarte. E aí, Salve, Paulo, como é que você está? salve, salve, meu amigo. Salve, salve. Estamos aqui firmes, né? Sempre Sempre um pesquisando prazer. alguma coisa e aceitando os seus desafios, né? Não tenha dúvida, é isso aí, é isso aí. A vida é cheia de desafios. Nós estávamos falando em off agora, antes da gente entrar no ar, que é isso, a gente tem que ser útil sempre, não interessa a idade, nós temos chances, e o importante é isso, a gente pode ser criativo, capaz, contribuinte da vida da humanidade a qualquer momento, e é isso. E estamos aqui fazendo isso mais uma vez, né, Paulo? Hoje vamos falar sobre calendário. Eu tenho uma das. Eu sempre cito aí, quando falo em público, quando eu falava mais, que nós temos duas certezas na vida. Uma de que nós vamos morrer, nesse aspecto de morte que a gente conhece tudo. E o segundo é que a gente não está naquele dia que a gente vê na folhinha que está na parede. São duas coisas que não tem erro. A vida vai se findar, você vai morrer e você não sabe que dia que você está. São certezas. E estabeleceram isso que nós vamos falar hoje. Alguém, fulano, Beltrano, nós vamos estar muito bem explicando aqui. E determinaram data, a gente não sabe que dia que está, que hora que está. Então, nós vamos no chutômetro. E uma das questões que eu quero nesse desenvolvimento que você vai dar é isso no ser humano, que nós somos ligados, acho que nós somos ligados, vamos dizer, tudo. Nós falamos outro dia de caos, né, Paulo? Você falou que o caos era o normal, né? Me causou surpresa ali. Então, a gente, será que eu estando fora de uma coisa normal, eu estou fora do contexto? É normal isso? Será que, vamos dizer, hipoteticamente, a minha vida está em atraso porque eu não uso o calendário do Sol? Porque o calendário do Sol é assim, eu teria que acordar tal hora, eu teria que fazer tal reverência, eu teria que plantar tal dia, e eu não faço isso, e aí minha vida não dá certo. Tem lógica isso? Não tem? Nós vamos conversar isso hoje. Então, Paulo, o que é calendário ou qual foi a origem dos calendários? Porque o que a gente conhece como calendário foi o que me contaram. Contaram para você também tudo, você é professor, é mestre. Paulo, calendário é isso, é um dia qualquer, de um mês qualquer, de um ano qualquer, e vamos tocando a vida baseado nesse negócio. Uhum. Pois então, Grego, é bom a gente entender que o tempo, eu considero o tempo em três sentidos, em três direções, por exemplo. Um tempo vivido, o tempo sentido e o tempo medido. O ser humano, você falou no caos, e nós conversamos sobre isso, o ser humano não se conforma com o caos, mas se nós meditarmos bem, nós vamos ver que a vida é um verdadeiro caos, o universo é um verdadeiro caos, o planeta Terra, tudo, clima, tudo mais, é um caos. Agora, a própria natureza tenta se equilibrar desse caos, se organizar. E nós, humanos, a mesma coisa. Nós não nos conformamos com o caos. Então, nós inventamos essa coisa do calendário
para justamente dar uma ordem, uma organização à nossa vida. E nós temos, então, um tempo, como eu falei, um tempo vivido. Tempo vivido é esse nosso do dia a dia, que a gente nem dá bola para o tempo, nós estamos vivendo, é a questão da sobrevivência, trabalhando, enfim, é o tempo vivido. Agora, nós temos um tempo sentido. Quando nós comemoramos uma data do nosso aniversário, por exemplo, não é? Então, aí, isso já seria... Nós estamos sentindo a passagem do tempo. Quando nós comemoramos uma data qualquer, isto aí é o que eu chamo de tempo sentido. É quando nós sentimos o tempo. E temos o tempo medido, que é justamente a questão do calendário. Houve a necessidade, o ser humano sentiu a necessidade de organizar esse caos, de organizar o tempo, percebendo o céu em primeiro lugar. Eu costumo dizer que o céu foi o primeiro livro que a humanidade aprendeu a ler. O ciclo das estações, a lua com as suas fases, o aparecimento de determinadas estrelas em certas épocas do ano, em outra época elas desapareciam. Então, o ser humano começou a perceber esses ciclos e também fazer uma certa relação com acontecimentos aqui na Terra, como, por exemplo, os egípcios, que tinham o rio Nilo com as suas enchentes, e essas enchentes elas tinham uma periodicidade que coincidia com o aparecimento do planeta Júpiter, naquela época considerado estrela, e era considerada, inclusive, uma deusa, e que aparecia em determinadas épocas do ano, conforme essas enchentes do Nilo. Então, era uma relação direta com a estrela, com o céu, não é? E acontecimento aqui na Terra. Então, quando o Nilo enchia, levava o humus para as margens, depois que ele regredia, havia, então, o plantio, não é? Aproveitando esse humus, trabalhar a terra e tudo mais. E isso não foi só no Nilo, em várias partes do mundo, enfim. Então, esses ciclos relacionados com a agricultura, com né, a época do plantio, a época da colheita, a caça, a pesca, enfim, essa periodicidade toda foi gerando uma necessidade em nós de organizar esse tempo, de medir esse tempo, de organizar esse tempo. E aí, então, começa a surgir isso que nós chamamos de calendário, né? Essa organização do tempo. E povos antigos tiveram calendários bastante precisos, né? E essa regularidade, inclusive, do tempo é interessante, essa coisa do calendário, porque o ser humano também tem algo consigo que é a questão de sentir-se poderoso. Tanto é que, hoje em dia, nós nos sentimos, com todo este avanço da ciência, nós nos sentimos fora da natureza. Nós nos colocamos num patamar, olhando a natureza lá adiante, e achamos que podemos evitar a mudança climática, por exemplo. Não é? Coisa impossível, o clima é uma máquina muito complexa, nós não podemos controlar. Enfim, essa questão do poder. Então, nós também nos sentimos bem, eu digo nós, humanos, nos sentimos bem controlando o tempo, tendo poder sobre o tempo. Então, tem aí algo de psicológico nisso também, de dominar o tempo, de ter o poder sobre o tempo.
Então, nós queremos ter o poder não só sobre o território, o poder não só sobre o ambiente, mas o poder também sobre o tempo, controlar o tempo. Tem algo de psicológico aí também. Com certeza, com Não é? certeza. Então, Paulo, diga. não, já que você estava, faz bem parte da introdução que você está fazendo. Bom, nisso aí que você abordou muito bem, muito bacana esse esclarecimento sobre o tempo e como surgiram a colheita, o Rio Nilo, o aparecimento astronômico também. Então, tudo é correto, tudo é científico, né? Tudo é bacana. Quando houve o primeiro interesse de se registrar isso? Você tem ideia do primeiro calendário ou alguma coisa parecida com o que viria a ser o desenvolvimento dos posteriores calendários? Qual foi o primeiro povo, qual foi a primeira civilização que se preocupou com esse aspecto? É muito difícil falar em primeira civilização, primeiro povo, porque o céu sempre esteve à disposição da humanidade. Desde a época mais antiga possível, do homem mais primitivo possível, ele sempre teve à disposição o céu. Imagine, sem a luz das cidades, o céu ali à disposição, com todos esses fenômenos. O céu, como eu disse, foi o primeiro livro que a humanidade aprendeu a ler, inclusive os povos mais primitivos, antes mesmo da escrita, da ciência, de religiões e tudo isso que nós conhecemos. O ser humano já teve esse contato direto com o céu e com os seus fenômenos, percebendo esses ciclos, não é? Inverno, verão, primavera, etc. Então, é difícil nós dizermos que povo começou. Eu acredito que o mais antigo, o homem das cavernas, já teria começado com isso, a tentar se organizar dentro do tempo. Agora temos os sumérios, os povos mesopotâmicos, temos os maias, astecas, incas, egípcios, os gregos. Foi. Então, um pouquinho mais recentes, assim, nós tivemos todos esses povos com os seus calendários, e inclusive calendários bastante precisos, principalmente os maias, entende? Então, e depois, então, mais recentemente eu quero dizer, na época dos romanos, em 46, 45, 46, antes da nossa era, quando começou o calendário romano. Aí, então, tem toda uma questão aí, né? O calendário romano teve pelo menos uns 3 ou 4, e nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Sim. E o calendário romano deu origem a esse calendário que hoje nós vivemos, que é o calendário gregoriano. Só que o calendário romano, ele teve base no calendário egípcio. Talvez o egípcio tenha tido num outro povo, esse povo num outro povo, e por aí vai. Agora, o nosso calendário atual, que é chamado calendário gregoriano, então nós vamos chegar num determinado momento da nossa conversa que eu gostaria de esclarecer determinadas coisas aí para a gente entender. Por exemplo, por que um Papa, o Papa Gregório XIII, por que um religioso iria se interessar com calendário? Por que o nosso calendário é chamado de gregoriano? Por que nós temos os dias da semana feira? Nenhum país mais tem, nenhuma outra língua tem. Agora nós temos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, etc. Para o francês, segunda-feira é lundi, o dia da lua. Lundi. O espanhol é lunes, que é o dia da lua.
O inglês é Monday, dia da lua, e nós, segunda-feira. Como se explica isso? Por que que os meses, por exemplo, o mês de dezembro, dezembro vem de 10? Por que que o mês 10 é 12? Por que que dezembro é 12 não é 10? Entende? Então, tem uma série de coisas aí para nós explicarmos. Veja bem, todos já devem ter reparado que o mês de julho tem 31 dias e agosto também 31 dias. Os demais são alternados, 30, 31, 30, 31 e por aí vai. Agora, julho e agosto é 31 e 31. Por que isso? Tem explicação. E nós queremos chegar, então, no calendário nosso atual para dar essas explicações e outras, né? Tá, então vamos começar então você me enviou aqui um mapa geral aqui que a gente pode começar por aqui, né? Deixa eu colocar acho que ainda poderíamos esperar um pouco, tá, Greg, antes de entrarmos nos mapas, sim, para eu fazer uns comentários primeiro, porque os calendários se baseiam no Sol, quer dizer, no movimento da Terra em torno do Sol, 365 dias e 5 horas, e por aí vai, tal. Então, tem um tempo quebrado aí. Temos a Lua, que normalmente as fases da Lua a gente fala em 28 dias, mas não é bem assim, né? Então, nós temos que explicar antes essas questões aí. Perfeito. Né? Porque os calendários antigos se basearam no chamado ano solar e também no mês lunar. Se basearam na Lua, nas fases da Lua, que são os calendários lunares, e tem os calendários solares. Houve povos que usavam só o calendário lunar, outros só o calendário solar, o ano solar, e outros que misturavam os dois, e por aí vai. Então, eu queria dar uma explicação a respeito disso, porque todos os calendários sempre tiveram necessidade de um ajuste periódico. Por quê? Porque nós falamos que a Terra gira em volta do Sol em 365 dias e 6 horas. Só que não é bem assim. Eu tenho anotado aqui, porque não dá de gravar tudo na cabeça, 365 dias, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos e ainda uma fração de segundos. Não são 6 horas. 6 horas para arredondar. Só que pelo fato de ter esses números quebrados aí que não chega a 6 horas, então há necessidade de haver um reajuste periódico, que é isso que nós chamamos no nosso calendário de ano bissexto, que, na verdade, não é muito correto dizer ano bissexto. Me lembre sobre isso. O mais correto seria dizer dia bissexto. Mas vamos explicar o porquê. Vamos chegar lá. Tá? Pois bem, então veja, esse chamado ano solar é de 365 dias, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos e alguns quebrados de segundos. Pois bem, o mês lunar, aí nós temos dois. O mês lunar é chamado de mês sideral. O mês sideral é aquele que toma como referência uma estrela. Pega uma estrela qualquer, toma como referência e vê quando a próxima lua vai ocorrer naquela mesma posição
relacionada com aquela estrela. Isso se chama mês sideral, que leva 27 dias, 7 horas, 40 minutos e 48 segundos. Agora, tem também uma medição do mês lunar, que é chamado de lunação, ou mês sinódico na astronomia, que leva 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2 segundos e alguma coisa. Bom, esse mês, chamado lunação ou sinódico, é o mês que considera a repetição de uma determinada lua. Por exemplo, lua cheia ocorreu hoje, em determinada hora. Então, daqui a 29 dias, quando essa lua cheia vai se repetir? Então, é a repetição de uma das fases da lua. Isso é chamado de lunação, que leva 29 dias e esses quebrados aí que eu falei. Então, veja, qual desses 2 meses lunares os povos antigos consideravam? Pois é. Então, quando se fala em 28 dias, provavelmente é uma média entre os dois aí, 27 dias de um lado, 29 dias do outro, então vamos botar 28 dias e fica... Ora, isso tudo requer periodicamente um ajuste dos calendários. Com certeza. Entende? Então, que é o nosso caso do calendário gregoriano, que foi uma adaptação do calendário juliano, o calendário romano, né? E hoje em dia, o erro do nosso calendário, com todos os ajustes feitos ao longo do tempo, é de um dia a cada 4.000 anos. Então, o nosso calendário gregoriano hoje já tem uma certa confiabilidade. Tá certo? Então, vamos adiante. Vamos adiante. Vamos falar um pouquinho do calendário maia? Vamos lá. Bom, eu destaco aqui o calendário maia porque dos calendários antigos, esse dos maias eu considero assim um dos mais precisos. E é o que se fala em toda a literatura sobre o calendário maia. É um dos mais precisos dos calendários antigos. Entende? Pois bem, os maias, então, eles tinham um calendário que era assim. Na verdade, eram 2 calendários que eles utilizavam. Um calendário que regia a agricultura. Esse calendário tinha 365 dias. Então, veja, os maias já sabiam que né, o ano solar era de 365 dias, que era mais ou menos dividido assim, em 18 meses de 20 dias, que vai dar 360 dias. Aí eles acrescentavam 5 dias aí para completar os 365. Era um calendário utilizado para a agricultura. E também para alguns rituais, coisas desse tipo, tá certo? Certas festividades deles. Mas eles tinham esse calendário, eles tinham um outro também, que era um calendário de prazo longo. Já vamos falar sobre ele. Pois bem, esse calendário da agricultura, ele sofria uma correção a cada 52 anos. Então, veja só, né? A cada 52 anos, os maias faziam uma correção do seu calendário agrícola, tá certo? Pois bem, o outro calendário, que é o calendário de conta longa, que se diz, ele tem um nome lá, né? Mas não importa agora. Era feito o seguinte:
eles faziam uma junção do calendário agrícola de 365 dias com esse calendário de conta longa que se diz. Era feita, então, uma correção interessante nisso aí. O calendário de 52 anos sofria um ajuste de 13 dias. A cada 52 anos, eles inseriam 13 dias. E ainda, a cada 3.172 anos, eles tiravam 25 dias. Nossa Senhora. Então, isso era para ajustar justamente isso que nós falamos, esse tempo quebrado aí, essas frações de tempo. Não é? Então, por isso, ele é considerado um calendário assim, dos mais precisos dos calendários antigos, não é? Esse calendário dos maias. Agora, uma coisa interessante até. Você deve lembrar do dia 21 de dezembro de 2012, quando nós temos, inclusive, um programa aqui no Vida Inteligente falando sobre isso. O fim do mundo, que o calendário maia estava prevendo o fim do mundo, e um monte de gente apavorada por aí, e tal, né? Era justamente esse calendário de conta longa que se diz, tá? Que era um calendário que juntava os dois calendários deles. Eles tinham um calendário de 365 dias, que era o agrícola, e tinham outro para festividades de 260 dias. Juntando os dois e tal, eles faziam uma previsão de longo prazo. Então, para o ano de 2012, havia essa previsão, mas não era uma coisa taxativa, assim. Era um grande acontecimento na humanidade. O fechamento do ciclo, como era assim, né? Isso, fecharia um ciclo. Agora, que ciclo era esse, que evento era esse, não se sabe muito bem. Mas não era fim do mundo, porque o mundo não acabou. Aliás, eu e você já passamos por vários fins do mundo. Já. Que o mundo não acabou, continua aí. Agora, o que eu acho interessante nisso tudo é o seguinte, é que em julho de 2012 houve uma descoberta na ciência que talvez pudesse ser essa previsão do calendário maia. Essa descoberta na nossa ciência foi aquilo que foi registrado naquele colisor entre a França e a Suíça, aquele colisor de partículas para fazer pesquisas atômicas e tal, né? Que eles comprovaram em julho de 2012 a existência de uma partícula que já estava sendo pesquisada há muitos anos, que se sabia que ela existia, mas nunca tinha sido comprovada, e foi comprovada com esse aparelho entre a França e a Suíça, o chamado bóson de Higgs. O que é o bóson de Higgs? Bóson de Higgs é uma partícula subatômica que é responsável pela junção da matéria. Então, o que se acha é o seguinte, que antes de existir a matéria, porque a gente costuma se perguntar, bom, se o Big Bang foi o começo disso, então o que havia antes do Big Bang? Talvez o bóson de Higgs. Porque o bóson de Higgs, ele é responsável pelo seguinte, imagine você jogar uma bolinha de gude pequena num copo com óleo, ela vai descendo vagarosamente. O bóson de Higgs tem essa capacidade de fazer com que as partículas outras, digamos, caminhem devagar e se juntem
formando a matéria. Hidrogênio, carbono, oxigênio e tudo isso que nós conhecemos se junta e forma a matéria, mas por causa do bóson, por causa deste bóson, por causa dessa partícula. Então, quando ela foi identificada e comprovada, foi uma festa lá nesse CERN, né, que é chamado CERN, que é esse Centro Europeu para Pesquisa, né, científica e tal. Foi uma festa. Eu vi, inclusive, pelo YouTube, teve champanhe e tudo, então, porque foi uma descoberta sensacional, uma das maiores descobertas da ciência nos últimos tempos. Quem sabe o calendário maia lá estava prevendo essa revolução na nossa ciência. E eles continuam a pesquisar, porque a questão agora, bom, foi descoberta. E agora como é que nós vamos fazer para dominar este bóson e trabalhar com este bóson? Porque talvez seja possível fazer viagens no tempo, ir para o futuro, ir para o passado, e uma série de possibilidades que este bóson abriu para a ciência. Então, tem muita especulação, né? Mas ainda falta dominar isto aí. Pois bem, era o que eu queria falar, então, do calendário maia. Agora, além do calendário maia, veja o grego, nós tivemos vários outros, né? Calendário sumério, babilônico, egípcio, enfim, astecas, os incas também, astecas e incas tinham calendários um tanto precisos, e o calendário egípcio. O calendário egípcio também, eles conheciam o ano de 365 dias, era um calendário preciso e que deu base para o calendário dos romanos. Só que aqui ocorre um fato muito interessante. Quando os romanos começaram a organizar o tempo, a formar o calendário, foi com Rômulo, né? Deve lembrar da mitologia, Rômulo e Remo, os gêmeos, né? E realmente, né, existiram. Rômulo foi fundador de Roma, foi o primeiro rei de Roma, e ele começou, então, a organizar essa coisa do tempo, da vida da sociedade romana, e começou o primeiro calendário. Só que esse calendário, aí sim, se você quiser colocar... Bom, já vou passar por aquele mapa já. Guarda só um pouquinho. O calendário de Rômulo era de 304 dias. Agora fica uma pergunta que eu nunca consegui a resposta. Por que, se o calendário romano, se eles se utilizaram um pouco do calendário egípcio, por que não começaram com 365 dias, se o calendário egípcio já tinha 365 dias? Começaram com o calendário de 304 dias. Esse fenômeno, o grego, eu chamo de queda da pirâmide invertida. Eu já ouvi você falar, isso aí é uma criação minha, você não vai encontrar na internet. Agora, você já falou várias vezes nisso aqui, ó, que o conhecimento é uma pirâmide invertida. Ou seja, ele começa pequeno lá embaixo e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e não para nunca mais. Não para. Só que parece que num determinado momento da história da humanidade, alguém fez isso aqui, ó, deu um tapa no conhecimento dos calendários e jogou tudo para o lixo. Porque os romanos
começaram com um calendário de 304 dias, quando os egípcios, os maias, astecas, incas, etc., já sabiam o ano solar de 365 dias. Entende? Então, esse é um mistério que eu considero no mundo da ciência. Essa quebra a queda da pirâmide invertida. Ela foi para o lixo. Interessante isso, né? Eu nunca consegui resposta por que houve esse rompimento. Né? Pois bem, vamos seguir então com os nossos mapas ali, colocar aquele primeiro. Deixa eu colocar aqui, peraí, deixa eu colocar ele aqui, tá? Aquele primeiro da distribuição, este aqui, ó. Ah, não, peraí, tem razão, eu já pus errado aqui. Desculpa. O mapa a figura número 1, não é? Eu me confundo com essas coisas aqui, peraí. Cadê ele? Não, está ao contrário aqui, peraí. Tem que ir lá para o fim. A figura número 1, essa aqui, não é? Eu sei, está aqui, mas entrou na ordem aqui contrária. Deixa eu ir lá. Peraí, deixa eu ver esse aí já seria o último, né? Esse último tinha que ser o primeiro, ele entrou ao contrário. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu estava treinando antes da gente abrir aqui, mas... Espera um pouquinho, deixa eu ir para lá. Mas talvez até eu possa colocar aqui. Você coloca aí? Não, mas espera aí, eu quero ajeitar aqui também. Deixa eu ver se eu consigo já colocar ele na tela. Que é este mapa da distribuição dos calendários pelos países no mundo, né? Isso, exatamente. Espera aí, deixa eu... Essa falta de prática aqui não é fácil. Mas... Puxa vida, eu tinha programado ele pela ordem aqui, caramba. Deixa eu ver como é que eu chego lá agora. Espera aí. Não, mas pode deixar, porque eu imprimi. Vamos lá que eu quero... Isso, pronto. Eita, nós. Tá. Deixa aí. Bom, nesse mapa, nós temos a distribuição dos calendários pelo mundo e nós podemos ver que a maioria dos países utiliza o calendário gregoriano, que é esse em vermelho. Sim. Alguns países usam, em laranja ali, um calendário misto do gregoriano com o calendário próprio deles. Tá? E temos 4 países que estão ali em azul, a Etiópia, o Nepal, Irã e Afeganistão, que usam o calendário totalmente próprio. Olha... Tá? Então, é assim que os países estão com os seus calendários. Agora, é claro que o calendário gregoriano predomina, porque é um calendário também que está relacionado aí com a Igreja Católica, a Igreja Cristã, e sempre fez parte de muitos países e tal, e ainda mais hoje com a globalização, essa questão comercial e tudo mais, o calendário precisa ser mais ajustado entre os países. Então, por essa razão, o calendário gregoriano é o mais usado. Ok? Beleza. Podemos passar próximo? Pode colocar o próximo? Pode. Vamos lá. Isso aí. Então, neste calendário, que é o primeiro calendário que começou com Rômulo, o primeiro rei de Roma, né? Ele mostra o seguinte: o ano inicia em março, tá certo? O ano inicia em março. É um calendário de 304 dias. Tá certo? Pois bem, então, observem o seguinte: o 5º mês tem o nome de quintilis. O 6º mês tem o nome de sextilis.
Ok? O sétimo mês é September, quer dizer, vem de 7. October, que é o 8, vem de octo. Novembro vem de 9, que é o 9º. E o 10º é dezembro, que vem de 10. Ora, assim era o primeiro calendário romano, que aos poucos foi sendo reformulado, acabou dando origem ao nosso calendário gregoriano. Mas esse aí foi o primeiro. Então, veja que o ano começava em março. Tá certo? Começava em março. Pois bem, podemos passar para... Antes de passar para o próximo aqui, eu voltei para nós. Vamos aproveitar essa questão do março, porque muito se fala do nascimento de Jesus, né? Que teria, pelos relatos bíblicos, e você é um astrônomo, né? Você deve saber aquilo. Não bateria para dezembro. Claro, a gente sabe que não foi em dezembro mesmo. A coisa de dezembro foi a imposição da igreja daquele tempo, tal. Você acha que essa questão tem coerência? Porque, veja, dizem que ele teria nascido em março mesmo, daí o começo das coisas em março, não sei. O que você vê, o que você pode dizer sobre essa questão do nascimento do Cristo, que eu acho que teria alguma coisa a ver também com a questão dos calendários, de tomar uma base de um início, vamos dizer assim? Não, a questão do Natal, a questão de Cristo, é porque na época que foi feita essa datação, digamos assim, o que havia era uma festa Sim, relacionada com o Sol. a Saturnália, Mas Saturnália... eu me refiro que existe, desculpe, eu me refiro porque tem muitos aspectos que estão escritos na Bíblia assim, tal, que dão aspectos astronômicos sobre o nascimento de Jesus. E a gente vê, a gente sabe, é isso que eu queria que você tocasse, a gente vê que não tem nada a ver, essas datas não batem. A descrição do céu com a época, vamos dizer, Herodes, tudo isso aqui, não tem nada a ver, porque foram anos diferentes. É isso que eu queria abordar. Sim. Não tem dúvida. Inclusive, essa questão também lá da estrela guia, a estrela do God, aquilo ali também pode ser uma grande fantasia, entende? Para justificar, a começar que os reis magos não eram reis, né? Eles eram astrólogos, eram mágicos, astrólogos. Né? Há, inclusive, alguns astrônomos que dizem que não foram 3, mas foram mais astrólogos, né, que foram até lá e tal. E outros dizem que não houve nada disso. Enfim, é muito polêmica, né, essa questão. Até existe ainda discussão se realmente Jesus existiu ou não. Há quem discuta isso, entende? Sim. Então, e os textos bíblicos também foram textos montados com base em textos antigos e tudo. Então, a Bíblia é um documento montado de acordo com os interesses dos bispos religiosos da época. E tem mais também, Jesus nunca quis criar uma religião com seu nome, porque ele era judeu, e ele nunca pensou em criar uma religião, mas criaram uma religião com o nome dele e tal. Então, tem muita polêmica com relação... E com relação ao que você pergunta, a astronomia, né? Se a astronomia explicaria essa questão do nascimento de Jesus e tal, não dá. Tem que se basear em escritos antigos, mas não tem nada que dê uma precisão para isso. Não tem. Só para ilustrar. Vamos seguir, então. Vamos lá para o terceiro slide aqui. Vamos ver. Pois bem, eu queria, então, que o pessoal prestasse bem atenção nos meses quintilis e sextilis, que era o quinto e o sexto, tá ok? Podemos ir para a figura seguinte, então. Tá bom, vamos lá. Que é a figura 3, não é? Aí, exatamente. Então, veja, com a reforma que ocorreu depois
com Numa Pompílio, que foi o segundo rei de Roma. Numa Pompílio, então, trabalhou também, contratou astrônomo e tal, e trabalhou essa questão do calendário, procurando ajustar com o ano solar de 365 dias. Então, foram acrescentados os meses de janeiro, em homenagem, quer dizer, os januários, né? Em homenagem ao deus Janus. Janus, que era um deus importante, romano, ele é representado como uma figura de duas cabeças, olhando em direções diferentes, para o futuro ou para o presente, aliás, para o passado, para o futuro. E havia, inclusive, um templo em homenagem a Janus, que ficava com as portas fechadas nos tempos de paz em Roma. Agora, quando havia conflitos, guerras, então as portas eram abertas para que Janus iniciasse, então, a sua proteção aos guerreiros romanos que saíam por aquela porta. Então, é o mês de janeiro. E Numa Pompílio incluiu fevereiro, o Februários, em homenagem a Februs, que é o deus da purificação. Ok? Então, com a inclusão desses 2 meses, é claro que Quintilis, que era o quinto, passou a ser o 7, né? Agosto, que era 8, passou a ser 10, e assim sucessivamente com todos os demais, chegando em dezembro, que seria o mês 10, e que hoje é 12, justamente por causa da inclusão de 2 meses no início do ano, janeiro e fevereiro. Ok? Vamos lá. Podemos pular? Bom, agora, este era um ano de 355 dias, tá? Um ano de 355 dias. Vamos ao seguinte. Não, espera um pouquinho só, está aqui. A figura 4, né? Isso, aqui, né? Ou não? Aquele que diz que tem uma seta para baixo. Espera aí, onde é que está aqui? Esse. Isso, exatamente. Exatamente. Esse era um calendário lunar que tinha, em certas épocas, 13 meses, por causa da inclusão daquele que está ali assinalado com seta vermelha, que era um menses intercalares. Quer dizer, era um mês intercalado a cada 2 anos, para que o ano, então, ficasse com 382 dias e depois, então, voltasse ao normal, para ajustar justamente aquelas frações que nós falamos, né? do tempo lunar ou tempo solar. Agora, acontecia uma coisa interessante nesse período aí, é que foi um período de uma bagunça geral no calendário romano, na vida dos romanos. Pelo seguinte, porque esse mês intercalar, ele era de 2 em 2 anos, mas dependia da vontade do Senado. E o Senado, muitas vezes, se utilizava dessa inclusão dos 2 anos para favorecer políticos, como, por exemplo, prolongar o mandato de um político. Aí incluía. Então, não havia assim, uma regularidade muito grande de 2 em 2 anos. Era quando o Senado queria favorecer alguém, aí botava esse calendário de 2 anos. Isso aí, essa falta de regularidade desse mês intercalar, isso aí gerou uma bagunça geral, porque ninguém sabia mais quem era quem e onde é que a gente estava naquela época. Foi uma bagunça generalizada, né? Então, essa é a história do calendário a partir dos romanos, que deu origem para o nosso calendário. Ok? E temos um outro mapa, não é? Temos o
onde nós vivemos. Temos um outro mapa que... Este aí, né? Juliano. O Juliano, Antes, eu acho até que tinha um outro antes, que seria a figura 5, essa aí é a figura 6, né? Sei lá, sumiu aqui nessa bagunça. Tem uma seta para cima? Espera aí, eu vou ver aqui, deixa eu achar aqui. Deixa eu achar... Ou se não, deixa esse mesmo aí. Não, espera aí, deixa eu ir vendo aqui o que está... Vamos lá, temos um pouco de tempo ainda. Você falou que tem uma seta para cima, é isso? Isso, Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer uma... Ô, Paulo, enquanto eu procuro aqui, enquanto eu faço esse da seta para cima, que seria qual que seria o... Seria a figura 6, calendário juliano. O Juliano. Calendário. O Juliano está aqui, está na tela. Bom, então deixamos esse aí, não tem problema, eu explico, tá? Tá. Pois bem, esse então é o último dos calendários julianos, em que foi adotado o ano bissexto, e que houve uma troca dos meses quintilis e sextilis. Nós estamos vendo ali embaixo Július e Augustus, correto? Sim. Július e Augustus. Pois bem, o Senado romano resolveu homenagear Júlio César, que foi responsável maior pelo a última reforma do calendário, né, romano, colocando, então, o nome dele no mês quintilis. Então, o mês quintilis passou a se chamar Július, que é o nosso mês de julho. Certo? Certo. Aí, quem sucedeu Júlio César foi o imperador Augusto, que sucedeu a Júlio César. Mas aí Augusto, para não ficar inferiorizado em relação a Júlio César, já que o mês de julho tinha 31 dias, então ele mandou colocar 31 dias no mês de Augusto também, que foi em homenagem a ele, o mês de agosto. Para não ficar inferiorizado a Júlio César. Por isso, o mês de julho e mês de agosto tem 31 dias os dois. Ok? Entendido, sim. Entendeu? Pois bem, e aí... Que pena que eu sumi faltou o gregoriano, né, Paulo? Foi isso? Eu acho que eu deixei de inserir aqui na... Não, pode deixar, não tem problema, não. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. E aí, então, o importante entender aqui é isso, que os meses, né, passaram a ter nomes de deuses e deusas. Janeiro, o deus Janus. Fevereiro, o deus Febros. Marte, Március, né, o deus da guerra. Sim. Depois, então, Aprilis. Bom, Aprilis tem duas versões. Poderia ser homenagem à deusa Vênus, mas poderia ser também Aprilis, a abertura, significando abertura. A abertura mesmo da primavera é quando a primavera se manifesta mesmo, as flores começam a aparecer mesmo, que é abril, a Aprilis, a abertura. Depois, então, maio, a deusa Maia. Depois, então, a deusa Maia, que é a deusa da fertilidade. Depois, então, junho, em homenagem à deusa Juno, protetora das mulheres e dos casamentos. E aí, nós tivemos os meses mantidos de setembro, outubro, novembro, dezembro, com os nomes antigos.
Tá? Só que, então, aí está a explicação do porquê que dezembro, que seria o mês 12, aliás, o mês 10, agora é 12. Novembro seria 10 e por aí vai, né? Seria 9 e é 11 e assim por diante. Então, isso foi o que o calendário gregoriano absorveu. Foi essa última reforma do calendário juliano. Tá certo? Você acha então que hoje 2000 nessa convenção que nós temos hoje aqui, né, 2026, ano Domini, essas coisas, você acha que cabem ainda adaptações hoje em dia ou vamos continuar vivendo dessa forma? Algum aspecto... Não, o calendário gregoriano, que começou em 15 de outubro de 1582, o Papa Gregório XIII contratou um astrônomo, que era astrônomo, médico, filósofo italiano, Lilius. E Lilius, então, deu uma ajeitada no calendário romano. Tá? Então, no dia 15 de outubro de 1582, foi recomendado o seguinte: tirar 10 dias do calendário juliano. Então, o dia 4 de outubro de 1582 ficou como dia 15. Nossa! Seria dia 4. Não, virou dia 15. Por que isso, tirar 10 dias? Porque Lilius, que era astrônomo, já sabia que o ano solar já estava defasado em relação ao ano civil, ao calendário civil dos romanos. Então mandou, não, vamos tirar 10 dias. Então, o dia 4 de outubro virou dia 15. Ruim para quem teria que pagar suas contas no dia 15, né? Antecipou tudo aí. A data foi antecipada, né? É. Pois bem, então, mas isso por quê? Por que o Papa Gregório XIII teve interesse em fazer essa reforma? É porque interessava que a Páscoa católica, cristã, fosse feita na data exata da primavera, do início da primavera, porque aí tem uma astronomia muito profunda, muito forte. Início da primavera é o início da vida, o reinício da vida, a ressurreição da vida no planeta. E para o catolicismo seria o quê? A ressurreição de Cristo para a vida dos fiéis. Entende? E outra coisa também, a Páscoa é uma data móvel, porque também depende da Lua, porque a Páscoa tem que cair naquela semana em que também a Lua seja a fase da Lua cheia. Porque a Lua, ela é vista no hemisfério norte e hemisfério sul, ao mesmo tempo, e a Lua cheia, então, estaria refletindo a luz do astro-rei, digamos que seria Jesus, e ela está refletindo a luz divina para o planeta inteiro, a lua cheia. Então, tem esse significado simbólico muito importante, muito interessante. E por isso, então, que como a fase da lua não é sempre na mesma data, então a data da Páscoa é móvel, porque depende da fase da lua cheia e do início da primavera. Assim também como não batem as Páscoas a católica com a ortodoxa, exatamente por fatores similares. Assim. Exatamente. Tá? Então é isso. Mais alguma coisa aí, Paulo? Então, aí o astrônomo Lilius também
recomendou o seguinte: criar o chamado ano bissexto, ou seja, a cada 4 anos, né? A cada 4 anos, então, haveria o acréscimo de um dia no mês de fevereiro, que era um mês que tinha menos dias, porque o Augusto, quando fez o mês de agosto, que tinha 30 dias, e ele passou para 31, ele tirou um dia do mês de fevereiro e passou para ele. Por isso que fevereiro ficou com menos dias. Né? Então, o que acontece? Acrescentar um dia no mês de fevereiro para ajustar o ano solar com o ano civil, o calendário civil. Agora, tem uma regrinha aí que ele recomendou também, e é isso que faz com que o nosso calendário gregoriano tenha o erro de apenas um dia a 4.000 anos, que é o seguinte: você pega a regra do ano bissexto, você pega aquele ano, divide por 4. Se der um número inteiro, é porque ele é bissexto. Se não der número inteiro, então não é divisível. Então não será bissexto. Ok? Então essa é a primeira regra. Só que tem um detalhe. Todo ano, que é chamado ano secular, que é aquele ano que termina com 00, você faz o seguinte: você elimina os 2 zeros finais e o número que sobra você divide por 4. Vou dar um exemplo para clarear bem. O 1600, o ano 1600. Tira os 2 zeros finais, fica 16. Dividido por 4, dá 4. Então, o 1600 foi ano bissexto. 1700. Tira os 2 zeros, fica 17. Divide por 4, dá número quebrado. Então, 1700, que deveria ser um ano bissexto, não foi. Olha o só. mesmo ocorreu com 1800 e 1900. Agora, 2000. Tira 2 zeros, fica 20. Divide por 4, dá 5. Então, 2000 foi bissexto. Significa dizer que, em 400 anos, 3 anos seculares que seriam bissextos não vão ser bissextos. Nossa Senhora. Isso, então, fez com que o nosso calendário atual tenha um erro de apenas um dia em 4.000 anos. Caramba. É isso. Muito bom. E só uma explicaçõezinha final sobre a história de feira. Ah, sim, das feiras, faltou. Os dias da semana. Isso aí foi por conta de um bispo católico, no ano 563, Martinho de Braga. Ele ficava incomodado que, durante a Semana Santa, se utilizasse nomes de reis, nomes da mitologia, não é? Nesses dias. Então, ele recomendou que, durante a Semana Santa, a segunda-feira, não é? A segunda-feira fosse chamada de segunda-feira. Segunda-feira. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. O sábado continuou como sábado, em homenagem a Sabatum, né? Ao Shabat dos hebreus, então continuou como sábado. E o domingo, o Dies Dominus, que é o dia do Senhor, continuou como domingo. Aí tudo bem. Mas os dias da semana, que seria em homenagem a Janus, a Febros, a Mártios, e por aí vai, ele não gostava disso. Então, vamos mudar. E fizeram só na Semana Santa. Ao invés desses nomes, Marte, mas não sei o quê. Segunda-feira, terça-feira, porque feira vem de féria, que significa dia livre. Daí tirar as férias de 30 dias do serviço.
ficar 30 dias livres. Não é? Então, a feira tem esse significado. Então, segunda-feira, quer dizer, um dia livre, de segunda, de terça, de quarta, de quinta e sexta-feira. Só que acabou ficando, continuando, o pessoal gostou e continuou, e fica até hoje o único calendário no mundo que usa essa terminologia. Verdade, porque o calendário grego, por exemplo, segunda é Deftera e terça é Trite. Segunda é Deftera é segunda e Trite é terça, né? O nome está certo. Tetate vai para a quarta. Mas tem esses aspectos que é curioso e inerentes a cada linguagem, né? a cada idioma. Mais alguma coisa para acrescentar, Paulo? O que você não esqueceu mais nada? Não, eu acho que nós estamos no tempo, né? Eu não quero extrapolar muito o teu tempo aí. Falamos tudo o que havia sido proposto para a gente falar. E lamento, peço desculpas a você e a quem está nos assistindo, de eu ter feito confusão aqui para variar, né? A questão mas tranquilo, mas deu. Calendário gregoriano aqui foi uma pena. Funcionou bem. Tranquilo. Então, tá. Valeu, meu querido amigo e irmão. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Tá bom, Grego. Valeu, então. Obrigado pelo convite. Aí um grande abraço para você e todo o teu pessoal aí, que eu sei que é um público enorme e fiel, né? Tá aí. Um abraço a todos aí. Tá bom, Paulo. Forte abraço, querido. Até a próxima. Forte abraço. É isso aí, gente. Que papo legal, né? Quanta novidade, né? Isso que eu digo, o Paulo mostrou aí da pirâmide invertida, que eu falo muito, né? O conhecimento é invertido mesmo. Quanto mais se aprende, mais abre o leque. É incrível. Parece que o conhecimento não tem profundidade, vamos dizer. É infindável. Então, quanta coisa eu desconhecia, e creio que você também, em relação aos calendários. É importante, não é? Cada um vai saber o que fazer com o que nós passamos aqui hoje. É isso aí. Forte abraço, fiquem bem e até semana que vem. Tchau.